boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. A sua tarde começa muito melhor a partir de agora. E você sabe que informação aqui é tudo. Mais uma vez, convidamos o Dr. Doc para nos dar algumas orientações sobre a nossa qualidade de vida. Vamos falar hoje um pouquinho das nossas crianças? Vamos, Dr. Doc? Vamos. Novamente, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É sempre um prazer, um grande prazer falar sobre vida saudável. Como que ações simples podem melhorar a vida das pessoas, coisas do dia a dia que nós podemos mudar e realmente ter uma grande transformação. Primeiro, não prejudicando, e a outra, podendo otimizar cada vez mais a saúde de todos. Sem dúvida. Quando a gente fala de infância, a gente, pelo menos, em quem é mais velho, andou muito de pé descalço, subiu árvore, brincou na rua e por aí vai. Só que as crianças hoje em dia estão cada vez mais dentro de casa, apartamentos. Isso Exato. Prejudica futuramente uma qualidade de vida melhor? Olha, com o avanço da medicina, a gente está falando aqui de uma medicina pós-genômica, uma medicina mais avançada, que a gente tem alguns conhecimentos mais avançados. Hoje em dia, eu atendo no meu consultório algumas crianças com problemas que você não entende. Como é que você... Crianças com diabetes, crianças com lesões de fígado. Estou falando aí crianças de 8, 9 anos de idade com lesões no fígado por consumirem produtos que não deveriam consumir. E aí eu falo desde a alimentação, alguns alimentos com altíssimo teor de açúcar. Sal. Crianças que não têm a mínima orientação, ou que às vezes o pai está achando que está fazendo um grande bem, ou que não está tendo uma vida saudável para aquela criança. E as crianças hoje em dia cada vez mais estão expostas e tem que entender que ela está num processo, antes de tudo, de formação para uma vida futura, um processo de formação de educação, de ela entender o que é saudável, o que não é saudável. Eu posso te falar aqui de alguns elementos, por exemplo, pessoas expõem as crianças a alguns tipos de lanches, alguns tipos de gorduras, alguns tipos da quantidade de açúcar. E infelizmente nós temos uma cultura do açúcar que desde lá de pequenininho você quer agradar a criança, toma esse docinho, come esse pedacinho aqui de bolo, essa coisa, isso daqui faz tão... E aí a criança começa já a desenvolver e vai crescendo ao longo do tempo, entendendo que carinho e açúcar são coisas parecidas. Sim. Eu venho falar aqui o grande problema que uma quantidade de açúcar colocada de maneira excessiva dentro do seu corpo pode trazer, desde a gente começa a falar que cada vez mais você vê crianças obesas. Sem dúvida. Crianças obesas, essas que começam a já criar e a ter um terreno propício à formação de doenças lá no futuro. Problemas que elas vão colher lá na velhice, mas que estão sendo inseridos, estão sendo colocados para ela desde a infância. Quer dizer, algumas crianças até que já estão sob efeito de medicamentos para amenizar isso futuramente, mas que esses medicamentos podem trazer malefícios. Exato. Cada vez mais estão começando a querer inserir algumas substâncias em fórmulas infantis, falando ou colocando isso de algumas maneiras. A natureza dentro de uma caixinha, tipo assim? Exatamente. Vamos entender aqui, você imagina uma fruta no pé, bem plantada, com todos os seus cuidados, uma fruta natural. Como é que você quer me falar que aquela fruta, dentro de uma caixinha, que fica numa gôndola do supermercado durante 3, 4 meses, com prazo de validade extenso, não estraga, e se aquela fruta ser tirada do pé, em pouco tempo estraga? Sim. Não podem, eles não são nos mesmos produtos. Aí vem os conservantes, tudo. Tem todos os conservantes, a quantidade de açúcar, todos os adoçantes que são colocados ali. E você sabe que tem produtos que nós consumimos que eles fazem algumas manobras para que aquilo dali você tenha a sensação de salgado, mas aquele tem um teor de açúcar altíssimo. Sim. E toda vez que você coloca uma grande quantidade de açúcar no seu corpo, você vai entender que o seu corpo se comporta parecido com o corpo de um diabético durante algumas horas durante daquele dia. Fácil isso de entender. Sabe aquela macarronada, aquela lasanha de domingo, que você come aquela grande quantidade de massa e daqui a pouco dá aquela fome, passa um pouco tempo. Então assim, você teve um pico
e daqui a pouco você começa a sentir fome novamente. Então, isso tudo vem nesses 4 pilares, né, que na última vez, né, que você esteve com a gente, a primeira já não já é descartada na vida dessa criança, exatamente, que é a questão da qualidade nutricional. Da qualidade nutricional. Olha, eu cuido de atletas também, atletas de ponta. Então, assim, esse princípio básico dos 4 pilares que você tem que falar, nutrição, suplementação, equilíbrio hormonal e atividade física, para qualquer indivíduo isso vale. Sim. A criança, atividade física, que fala, você não vai ficar colocando criança para fazer vários esportes, a criança tem que praticar esporte, até mesmo já para efeitos sociais e tudo mais, você tem que colocar ela para interação e tudo mais. Então, assim, desde a criança ao adulto, ao atleta de ponta, a pessoa, todos, você tem que cuidar de fatores fundamentais para a saúde, desenvolvimento da saúde. Quer dizer, a atividade física pode estar num andar de bicicleta de uma forma mais livre, jogar uma bola, não necessariamente num time de futebol. Ficar na frente do computador, sendo assistido pela televisão o dia inteiro, é complicado. Aí você imagina, essa criança vai lá aquele lanche, que tem produtos ali que fazem muito mal a ela, ela come aquele lanche ruim no colégio, depois ela vai, almoça mal, depois fica sendo assistida pela televisão o dia inteiro nesse sedentarismo, então é inevitável. Aí vem a questão do uso do celular cada vez mais cedo, esse dos contato com o celular, com essa poluição eletromagnética que estão sendo expostos constantemente, essa criança já não dorme bem, já não acorda bem, e aí daqui a pouco você começa a ter problemas já escolares, as pessoas têm problemas de... Bom, acho que nós devemos começar a repensar alguns pontos disso, e tiveram alguns estudos recentes que começaram a falar que a geração nascida de 2005 para cá, algumas gerações de crianças que estavam nascendo poderiam, é uma sugestão de um estudo, que essas crianças poderiam começar a ter uma expectativa de vida menores do que a dos seus antecessores, devido ao grau de poluição, poluição que eu falo de eletromagnética, alimentar, todos esses fatores que são disruptores para o desenvolvimento dessa criança. E eu só estou trazendo esse alerta das crianças aqui, porque cada vez mais eu estou chegando no consultório com crianças com 7, 8, 9, 10... Já com problemas sérios. Já com problemas sérios, que antigamente a gente só via já numa vida mais adulta. Com certeza. Obesidade, crianças diabéticas, como é que você pensa numa criança hipertensa? São coisas assim. Inviável. Tem que rever alguns modos operantes dessa situação aí. Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, né, pela sua presença. Obrigado, e até a próxima oportunidade. Obrigado. Novamente, obrigado. Realmente falar e trazer informação útil para as pessoas, para que trazer pelo menos um alerta, que a gente não está criando nenhum caos, mas as pessoas começarem a entender que vamos começar a olhar para ver o prato que você está comendo, como é que você está gerindo a sua vida, para a gente não ter problemas maiores lá na frente. Sem dúvida. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado. Um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho tem a nossa cozinha deliciosa para você de casa.